Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje conversaremos sobre correspondência comercial. Iniciaremos falando sobre a questão da carta. Atualmente, vocês sabem que as empresas não enviam mais cartas como antigamente. Isso por causa das mudanças tecnológicas, com o uso da internet e várias outras ferramentas, mas ainda assim ela foi muito utilizada durante várias décadas como a principal ferramenta de comunicação das empresas. O que nós falaremos é apenas uma breve introdução ao tema, com alguns pontos importantes, mas que depois nós iremos aprofundar. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, no vestibular da Unicamp, o gênero carta ele pode ser utilizado como uma das modalidades para, né, uma das propostas ali para a redação. Mas para quem for atuar profissionalmente, seja lá qual for a área, há princípios, há ideias essenciais que estão ali nas cartas e que são importantes para que você faça uma boa comunicação também quando precisar na área profissional. Então vamos lá. Vamos também mostrar que todas essas ideias que nós tínhamos ali nos e-mails, na verdade, nas cartas, nós trouxemos parte disso para o uso dos e-mails, que tem sido também uma das principais ferramentas. Daí alguém pode perguntar, mas as pessoas ainda utilizam e-mail? Claro que sim. As empresas ainda utilizam muito os e-mails, sejam para tratar com fornecedores, com os próprios colaboradores, mesmo com alguns clientes. Claro, não é a principal ferramenta de marketing, como as cartas foram. Inclusive, durante algum período, os próprios e-mails. Algumas empresas mandam ainda e-mail, mas não é a principal, né, ferramenta, embora ainda vejamos, né, e-mails, mas não com ideias, sim com propagandas propriamente ditas. Mas nós falaremos sobre os e-mails também mais adiante. Então, informações importantes. Quanto mais breves e claras forem as mensagens, mais rápido e facilmente as pessoas vão entender. Então, as pessoas, elas hoje em dia, elas precisam de tempo, elas utilizam boa parte do tempo e o volume de informação é muito grande. Então os textos, eles não podem ser textos extremamente grandes, complexos, com muita informação. É importante que seja feito um texto muito mais claro, direto, objetivo, para que a pessoa possa, de fato, numa única leitura, entender perfeitamente o que você quis transmitir ali. Então, documentos e correspondências muito longos têm um efeito negativo, cansam o destinatário, que normalmente tem pouco tempo para a leitura. Então, por isso, nós devemos procurar o quê? Procurar a objetividade. Então, seja qual for o documento, é importante que ele seja objetivo, preciso, claro e gramaticalmente correto. Pessoal, a imagem da empresa também está ali, seja aquela carta, aquele e-mail. Então, imagine só, você está buscando um novo cliente, daí ele pede ali uma proposta, um orçamento, uma informação e o e-mail vai com muitos erros de ortografia, com ideias não muito lógicas. O que esse cliente vai pensar? Ele vai pensar que a empresa ela não é uma empresa séria, que não tem bons profissionais. Então, é importante ser um bom profissional na área que vocês escolheram, né, na área profissional, mas se não houver uma boa comunicação, pode levar, né, pode comprometer boa parte também de toda essa parte que a empresa faz muito bem, ok? Então vamos lá.
Além disso, não se pode perder tempo na introdução das cartas. Percebam o seguinte: antigamente as pessoas começavam as cartas de uma maneira tentando parecer muito formal, né? Um jeito bonito, chique de escrever, mas que não levavam a lugar nenhum. E a gente sabe que essas frases inúteis, elas não são interessantes. O importante é você transmitir a ideia de uma maneira clara, direta e objetiva, sem precisar, né, de muitos artifícios para isso. Então vamos lá. Introdução da carta. Lembre-se sempre, não perca o seu tempo e não roube o tempo do leitor. Então as pessoas usavam expressões como aqui, né? Venho por meio desta, né? Pessoal, é óbvio, né? Se você coloca numa carta, venho por meio desta, informar. Então você não precisa colocar venho por meio desta. É óbvio que é por meio dela. Se fosse por meio de outra, você mandaria outra e não aquela. Então você não vai mandar uma carta informando, olha, venho por meio desta informar que na outra carta terá uma solicitação. Isso não existe. Então, o que é desnecessário, você não coloca. Então é desnecessário você colocar vem por meio dela, que só pode ser por meio dela. Ok? Então, o ideal é ser mais direto e objetivo possível. Então, como eu devo fazer a introdução de uma carta, então? Primeiro vamos falar como não fazer, para depois falar como fazer, tá? Então, olha só, tem vários exemplos que eu tirei de cartas que de fato circularam em empresas, né? Em médias e grandes empresas. Então, olha só, não subestime a inteligência do leitor e não o canse. Então, as pessoas elas colocavam lá, né? Servimos-nos da presente para informar, sendo que você poderia trocar isso por simplesmente informamos. Vimos pela presente encaminhar-lhes, você poderia trocar isso por encaminhamos. Então você poderia transmitir a mensagem de uma maneira mais direta, utilizando apenas ali o verbo necessário para isso. Olha só essas introduções também retiradas de cartas, né? Acusamos o recebimento de, chegou-nos às mãos, temos em nosso poder, encontra-se em nosso poder, acha-se em nossas mãos, estamos em posse de, estamos em nosso poder. Tudo isso apenas para dizer recebemos. E olhem só esses termos, até parece papo de sequestrador, né? Encontra-se em nosso poder. Então, assim, você poderia trocar tudo isso simplesmente por recebemos. De uma maneira muito mais clara, direta e objetiva. Então, olhem só, as palavras mais difíceis sempre serão as 5 primeiras, porque são as que mais atraem a atenção do leitor. Delas depende continuar ou suspender a leitura. Sempre que possível, nas 5 primeiras palavras de uma carta, diga ao destinatário tudo o que ele está esperando você dizer. Então, se você começa lá, né, com vimos por meio desta, já perdeu aí uma oportunidade de transmitir boa parte da mensagem que você gostaria, tá? Então, importante, tentem ser objetivos já no início. A pessoa já vai ler e ela de repente já vai, puxa, isso é importante, é sério, e ela já vai ficar mais atenta. Ah, mas é que não é tão importante, não é tão sério. Então, talvez é melhor você pensar se deveria mandar ou não. Ou tente fazer com que essa pessoa leia a carta de outra maneira. Então, olha só, quem continuaria a ler uma carta com esses inícios, né? Também retirado de cartas que circularam por aí. Vimos pela presente agradecer seu estimado obséquio. Com referência ao seu estimado pedido, gostaríamos de dizer, acusamos o recebimento de sua prezada carta. São ideias que poderiam ser mandadas de uma maneira muito mais clara, direta e objetiva. Então, olha só, devemos sempre chamar a atenção do leitor no primeiro parágrafo, para que ele continue a ler a carta, pois as primeiras impressões são as que ficam, tanto no contato pessoal como por carta, por e-mail, seja lá qual for essa comunicação que você vai utilizar. Então é importante você, né, ser claro, ser direto, ser objetivo e não perder o tempo ali do leitor. Depois, quem continuaria a ler uma carta, né? Vimos pela presente agradecer seu estimado obséquio. Com referência ao seu estimado pedido, gostaríamos de dizer,
né? Então, foi aquilo que nós falamos. Então, é importante que a gente coloque de uma maneira mais clara e direta. No final da carta também não há lugar para dúvidas, pois o leitor poderá perder a confiança no que está lendo. Então, da mesma maneira que nas introduções nós temos que tomar cuidado, como nós vamos iniciar a carta, quais as primeiras ideias nós vamos transmitir, ao finalizar a carta também nós não queremos deixar a impressão errada. Então, muito cuidado. Então, olha só, outros finais que foram retirados de cartas, né? Só para a gente perceber aí o que as pessoas podem fazer, né? Então, olha só. Se desejarem comprar os nossos produtos, aceitaremos seus pedidos com prazer. Que bom, né? Imagine só. Eu ficaria até preocupado em comprar dessa empresa se ela me escrevesse isso. Porque imagina só se ela não aceitasse. Olha, eu corri um risco sério. Então, pessoal, claro que a empresa vai vender, né? Que a gente vai aceitar os pedidos com prazer. Você está pagando, é óbvio que ela vai fazer isso. Eu não preciso então falar. Quando é óbvio, eu não preciso, né? Então, vamos ver o segundo. Agradecemos que tenham um pouco de paciência para ler nossa longa carta, mas ela era necessária para mencionar todos os nossos serviços. Se ela já era longa, a pessoa ainda aumenta um parágrafo, ela poderia, né, ter facilitado a vida de todo mundo retirando o parágrafo. Ia melhorar aí um pouco, pelo menos, né, essa carta em especial. Então, esses finais, eles têm ideias ali, conceitos negativos, eles vão desvalorizar a imagem da empresa. Então, se você não sabe o que dizer no final de uma carta, eis a resposta para o seu problema. Serve para a vida também, hein? Não sabe o que dizer? Não diga nada, né? Então, nós vamos ver como é feito o desfecho de uma carta, nós vamos ver que tem algumas técnicas para isso, mas você não precisa necessariamente colocar informações inúteis ali no final de uma carta, tá bom? Então nós vamos finalizar aqui a primeira parte da aula, vou dividir em algumas, para facilitar depois vocês assistirem, caso vocês queiram assistir também de uma maneira não mais fracionada, tá bom? Então, até daqui a pouco.